Se eu efetuar uma devolução de recurso via OBTV e não empenhar, não liquidar e não pagar dentro da contabilidade, para o meu portal não vai existir essa devolução. Então tem que ter esse cuidado. Redução do custo operacional. Além da redução do custo operacional, existia uma outra situação. Cada ministério possuía uma forma de você efetuar o pedido do convênio, uma forma diferente de prestar contas. Então, quem atuou há um tempo atrás, lá até 2005, 2006, vai lembrar que cada ministério tinha uma forma de prestar conta. Então, tinha formulários específicos, tinha uma série de situações que divergiam. E aqui, hoje, é praticamente padrão todos os ministérios. Automação do ciclo de vida das transferências. O que ocorre? Grande parte dela é automatizada, desde a proposta até o fechamento da prestação de contas. Facilidade para fiscalização e controle, tanto por parte do cidadão, como por parte de quem concedeu o convênio, como por parte do Tribunal de Contas da União. Simplificação e agilização dos procedimentos. Suporte à padronização, aquilo que eu acabei de falar para vocês, que é padronizado. Interoperabilidade dos demais sistemas com estruturadores. Divulgação de programas num único local, ou seja, vocês vão entrar, vão entrar de período em período, e ver todos os programas de governo que têm recurso para ser repassado. E eu posso me cadastrar em todos eles, se eu quiser? Se for para a realidade do município, é lógico que sim. Agora tem que ter um cuidado também com o convênio, que tem alguns prefeitos que criam situações, outro prefeito depois ele não toca o município mais. Eu conheci uma cidade em que o prefeito anterior, que ficou de 2009 a 2016, ele fez tanta obra naquele município, que você pensava que aquilo era coisa do outro mundo. Agora, o que ocorreu? O dinheiro para construir vem, mas e o dinheiro para manutenção? Esses dias, numa auditoria, a gente levantou, o município tinha um daqueles centros da juventude, município pequeno, e o município com déficit orçamentário, déficit financeiro, a situação bem difícil. Fomos levantar, sabe quanto que custava de uma arrecadação de 2.300.000 reais, custava 400.000 reais o centro da juventude todo mês para o município. Aí eu digo para vocês, o prefeito que trouxe a obra colheu os frutos. O que está agora está tendo problema seríssimo para manter a máquina administrativa nesse sentido. Então, muitas das vezes, também tem que ver o seguinte, registrar convênio, mas tem a finalidade para o município. Eu sempre brinco quando eu converso com algum político. Você quer criar uma obra, um elefante branco, para ficar marcado o teu governo, ou você quer criar uma situação que a população realmente utilize, que daqui 20, 30 anos, nenhum prefeito tenha coragem de encerrar esse programa teu? Então é esse que é o detalhe que tem que ter, a ponderar, antes mesmo de registrar uma proposta, um pedido de convênio dentro do Siconv. Outra coisa que a critério de exemplo, lembra uma moda que foi aquelas academias da terceira idade, um período? Teve um município pequenininho que tinha 25, 30 academias daquela. Tudo depredada, nunca foi utilizada, nunca foi feito nada. Então não adianta eu ter aquilo lá só para dizer que veio o convênio. Eu teria que ter uma equipe para ensinar a utilizar aquilo, para fomentar a utilização daquelas situações, daquelas ações. Senão não adianta de nada. Falei para vocês aqui, tem 130 e poucos convênios no município lá. Mas todos esses convênios foram registrados de acordo com a realidade do município, que vai utilizar. Por exemplo, vocês lá no município do interior, longe do mar, longe de tudo, vocês vão criar uma proposta dentro de um programa do Ministério da Pesca que é voltado para o litoral. Não tem paridade, então tem que ter esse cuidado.
Centralização das linhas de transferência, cadastro único de convenientes, envio eletrônico de proposta / plano de trabalho. Lembrando bem que o plano de trabalho, a proposta e depois o plano de aplicação e cronograma físico e financeiro tem que fechar os valores automaticamente. Então, na primeira, o valor total, e lá na última, a soma de todos os itens computar para esse fechamento. Recursos transferidos e a transferir, status do cronograma de execução, integração com outros sistemas e transparência do repasse do dinheiro público. Também no município, só para vocês verem a questão dessa publicidade. Um determinado convênio de readequação de estrada junto com o INCRA. O município fez uma medição, pagou essa medição lá dentro do Siconv, etc. e tal, e veio o pessoal do INCRA e fez uma glosa grande em cima. E essa glosa o município teve que tentar executar a empresa, etc. e tal. Mas os vereadores não se prenderam no processo administrativo nem nada. Prenderam-se na glosa que estava registrado lá no Siconv. Então, até nessa questão do pagamento dessas parcelas de recurso, ter cuidado com as próprias medições deles também. Integração com outros sistemas. O Siconv é integrado com a Receita Federal, com o CIAF, justamente o ABTV é vinculado ao CIAF, Diário Oficial da União, CADIM e CALC, certidões federais, bancos oficiais, sistemas próprios de órgãos concedentes e convenientes. Então, o que ocorre? Não adianta eu querer registrar proposta se eu tiver com problema na Receita Federal. É interligado, não vai pedir para eu carregar a certidão lá. Ele mesmo vai, o sistema mesmo vai fazer a consulta, efetuar a consulta. Características funcionais. Cadastramento de perfis de acordo com o proponente. Plano de aplicação, inclusive os custos previstos. Indicação dos bens adquiridos, serviços ou obras. Através disso, licitações realizadas de ofertas de todos os licitantes, pagamento dos fornecedores por OBTV e geração automática da prestação de contas. Então, a primeira fase do fluxo que nós temos do Siconv, o fluxo é, primeiro de tudo, a celebração, publicação deste ato, execução, prestação de contas e encerramento. Tá? Na celebração, nós temos conveniente e concedente. Qual que é a diferença de um e do outro? Concedente é quem está liberando o dinheiro para vocês, e o conveniente é quem absorve o recurso. Tá? Então, dentro do Siconv, o conveniente faz o cadastramento dele para habilitar, registra esse cadastramento, elabora uma proposta que envia para o portal de convênios. Essa proposta, ela, se for selecionada, cria-se um plano de trabalho, um projeto básico, né, por parte do conveniente. E o concedente, primeira coisa que ele vai efetuar é divulgar o programa que a gente diz a possibilidade de liberação de recursos dentro do portal do Siconv. Quando recebe as propostas, seleciona e analisa as propostas, emite parecer, aprova as propostas, para daí gerar o empenho, a abertura da conta corrente, a assinatura, publicação e registro no CIAF. Tá? Então, quanto mais cadastros eu tiver, maior a possibilidade que eu tenho de receber recurso. Tá? Daí vem aquele ditado assim, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, sempre ter lá no município alguém que opere esse sistema do Siconv no intuito de buscar recursos nos ministérios. Quanto à execução dentro do Siconv, já foi a proposta aprovada, convênio publicado, etc. e tal.
O que eu faço? Dentro da conta do convênio, no caso o município, registre os ingressos de recurso, efetua o processo de compra, elabora o contrato, os documentos de liquidação e o pagamento efetuado via OBTV, que vai gerar para vocês um relatório de execução fixa, físico-financeira e que vai enviar a prestação de contas. Tá? O concedente, que repassou os recursos, repassa os recursos, acompanha e fiscaliza durante as etapas do convênio, tá? Analisa os registros, analisa os relatórios, faz relatórios de vistoria e analisa a prestação de contas. Se a prestação de contas do Siconv-SIAP for aprovada, ela acaba nessa fase aqui. Caso tenha irregularidade ou não tenha sido prestado contas no prazo que a legislação manda, é aberta uma tomada de contas especial em cima desse convênio. Tá? Então, o trâmite dentro do Siconv é esse aqui. Dentro lá do município, nós temos o processo de compra, os contratos, o número da liquidação que nós temos que informar, pagamentos efetuados e ingresso de recurso. De execução físico-financeira, que vai me dizer quem que foram os beneficiários, a receita e a despesa do plano de trabalho, treinados ou capacitados, bem produzidos ou construídos, bens adquiridos, bens ou serviços de obras, despesas administrativas, físico do plano de trabalho, financeiro do plano de trabalho, pagamentos efetuados, bens e serviços da contrapartida e serviços contratados. Dentro do Siconv, nós temos a captação de recurso, ou seja, é a primeira fase dentro do processo, que é a busca de recursos junto aos ministérios que têm a disponibilidade. Então, a primeira coisa que nós fazemos, saí daqui do curso, segunda-feira vou lá no município, tenho a chave de acesso ao Siconv, eu vou buscar quais que são os ministérios que têm o recurso para liberação dentro desse sentido. Consultar os programas de convênios disponíveis, listagem de chamamento público, concurso de projetos disponível para receber proposta por órgão. Quando nós falamos aqui, é para as entidades do terceiro setor. Então, lá no município de vocês, por exemplo, vocês têm uma instituição filantrópica lá, vamos colocar um hospital filantrópico. Esse hospital filantrópico, ele pode se habilitar dentro do Siconv para receber recurso também. Não é só o município. Ele efetua o cadastramento e vai buscar lá nas informações que são referentes a essas possibilidades. Tá? Então, primeiro, olhando na questão do município. Aonde que eu entro? Eu entro lá no planejamento, no portal dos convênios, e vou na listagem de convênios e programas de convênios disponíveis. Tá? Eu tenho por órgão e tenho os disponíveis. Então, o que que ocorre? Eu entro aqui e faço um filtro dessas informações, buscando o que que eu quero de recurso que se encaixa na realidade do município. Quando eu falo de entidades do terceiro setor, não é questão de convênio, mas sim de chamamento público e concurso de projetos. Então, o que que acontece? Do chamamento público, nós temos a relação das possibilidades que essas entidades podem chamar. Voltando na questão do município. Tá? Então, quais que são os dados que eu tenho que preencher para ter acesso? Proposta voluntária, data de início de vigência, data fim da vigência, o ano do programa e vou buscar ele. Tá? Então, o que que eu tenho? Digitar o nome do programa, digite parte da escrituração do programa ou digite parte do programa. Tem uma outra possibilidade aqui. Eu simplesmente colocar o ano do programa e dar o OK. Ele vai me buscar todos os que têm
disponíveis. Por isso que eu falei para vocês, tem que ter uma equipe no município que cuide disso. Não adianta o contador querer cuidar do Siconv, que não vai conseguir. Nós já temos bastante coisa para resolver para cuidar disso. Tá? Então, selecionando, vai vir uma relação de todas as possibilidades que eu tenho de modalidade de convênio. E a situação, se ele está disponibilizado ou está encerrado. Vocês podem ver aqui que, neste caso, nessa consulta que foi feita aqui, 38 páginas, 747 itens naquele momento tinha disponível para cadastramento. Então, aqui tem uma tela preenchida de consultar programas. Dentro do Ministério do Turismo, tipo de instrumento convênio, qualificação da proposta, proposta voluntária, programa que atende a administração pública estadual ou do Distrito Federal, empresas públicas da sociedade de economia mista, apoio à comercialização do produto turístico brasileiro no mercado interno. Os projetos de apoio à comercialização da cadeia produtiva do turismo são aqueles que contemplam ações de articulação entre operadores de turismo. Então, digamos o seguinte, vocês têm lá no município de vocês uma série de situações dentro do Ministério do Turismo que vocês não têm nenhum programa de turismo no município. O município tem uma série de situações que podem ser exploradas nisso. E o Ministério do Turismo é um dos ministérios que mais tem dinheiro para liberar, porque o que acontece? Ninguém cadastra a proposta. Então, vocês, de repente, começam a criar uma estrutura lá para vir recurso e fomentar isso. Então, nós temos que ter também conhecimento das questões do que são convênio e o que é repasse. O convênio é um acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução do programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco em regime de mútua cooperação. Então, o que é aqui no convênio? Qualquer entidade sem fins lucrativos e qualquer esfera do governo pode buscar esses recursos. No contrato de repasse, é um instrumento administrativo por meio do qual a transferência de recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, atuando como mandatário da União. O objeto é o produto do convênio ou do contrato de repasse, observados o programa de trabalho e suas finalidades.